A pedra do altar de Stonehenge, no centro deste antigo monumento no sul da Inglaterra, pode ter sido transportada para mais de 700 quilômetros do que hoje é o nordeste da Escócia, há quase 5.000 anos, de acordo com uma nova pesquisa. É novo por aqui? Então, te convido a se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e deixar o like no vídeo. Sejam bem-vindos ao Os resultados de um novo estudo, publicado na quarta-feira na revista Nature, derrubam uma ideia secular de que a pedra do altar se originou no atual país de Gales. A pedra do altar, a maior das pedras usadas para construir Stonehenge, é um grande bloco que pesa 6 toneladas e está localizado no centro do círculo de pedras. Esta pedra percorreu um caminho extremamente longo, pelo menos 700 quilômetros, e é a viagem mais longa registrada para uma pedra usada em um monumento deste período, disse o coautor do estudo, Nick Pierce, professor do Departamento de Geografia e Ciências da Terra da Universidade de Aberystwyth, no país de Gales, em um comunicado à imprensa. A distância percorrida é surpreendente para a época. A pesquisa aborda diretamente um dos muitos mistérios de Stonehenge e também abre novos caminhos para a compreensão do passado, incluindo ligações entre povos neolíticos que não deixaram registros escritos, afirma o estudo. A construção de Stonehenge começou em 3000 a.C. e ocorreu em diversas etapas, segundo os pesquisadores, e acredita-se que a pedra do altar foi colocada no ferro central durante a segunda etapa da construção, entre 2620 e 2480 a.C. A descoberta das origens da pedra sugere que a antiga Grã-Bretanha e os seus cidadãos eram muito mais avançados e capazes de mover grandes pedras, possivelmente do mar, escrevem os autores do estudo. A descoberta da origem da pedra sugere que a antiga Grã-Bretanha e os seus cidadãos eram muito mais avançados e capazes de mover grandes pedras, possivelmente do mar, escreveram os autores do estudo. Extensas pesquisas se concentraram nos tipos de pedra usados para montar o icônico círculo localizado em Wiltshire ao longo dos anos, e análises anteriores mostraram que foram usados bluestones, um tipo de arenito fino, e blocos de pedra silicificada chamados sarsens. Para construir o monumento. O monumento está localizado no lado sul da planície de Salisbury, que foi habitada há cerca de 5.000 a 6.000 anos. Os sarsens vieram de West Woods, perto de Marlborough, a cerca de 24 quilômetros de distância, enquanto algumas das pedras azuis vieram da área de Preseli Hills, no oeste de Gales, e acredita-se que sejam os primeiros locais de pedras do país. Os estudiosos classificaram a pedra do altar como uma pedra azul, mas a sua origem permaneceu um mistério até agora. Nossa descoberta das origens da pedra do altar destaca um nível significativo de coordenação social durante o período neolítico e ajuda a pintar um quadro fascinante da Grã-Bretanha pré-histórica, disse o coautor do estudo Chris Kirkland, professor e chefe de escalas de tempo do Grupo de Sistemas Minerais da Escola de Ciências da Terra e Planetárias da Curtin University, na Austrália. Em comunicado, transportar uma carga tão grande por terra da Escócia para o sul da Inglaterra teria sido extremamente difícil, indicando uma possível rota de transporte ao longo da costa da Grã-Bretanha. Isto envolveu redes comerciais de longa distância e um nível de organização social mais elevado do que geralmente acredita-se que tenha existido no período neolítico na Grã-Bretanha. Para entender melhor as origens da pedra do altar, os pesquisadores analisaram a idade e a composição química dos grãos minerais a partir dos fragmentos da própria pedra. A análise revelou a presença de grãos de zircão, apatita e rutilo nos fragmentos, datados entre 1 e 2 bilhões de anos atrás. Mas os grãos de apatita e rutilo vêm de um período entre 458 e 470 milhões de anos atrás. A equipe usou a análise da idade dos grãos minerais para criar uma impressão digital química que pode ser comparada a sedimentos e rochas em toda a Europa, disse o principal autor do estudo, Anthony Clark, estudante de doutorado no Curtin Mining Systems Temescales Group.
A correspondência mais próxima foi com um grupo de rochas sedimentares conhecidas como Old Red Sandstone, encontrado na bacia Orcadian, no nordeste da Escócia, que era completamente diferente das rochas encontradas no país de Gales. As descobertas levantam questões fascinantes, dadas as limitações tecnológicas da era neolítica, como uma pedra tão grande foi transportada por grandes distâncias por volta de 2600 a.C., disse Clarke. A descoberta também foi pessoal para Clarke, que cresceu em Presley Hills, no país de Gales, ponto de origem de algumas das pedras de Stonehenge. Visitei Stonehenge pela primeira vez quando tinha 1 ano de idade e agora, aos 25 anos, estou de volta da Austrália para contribuir com esta descoberta científica. Posso dizer que fechei o círculo com o círculo de pedras, Clarke disse. Mas a determinação de que a pedra do altar se originou onde hoje é a Escócia levanta uma série de novas questões. É emocionante saber que nosso trabalho de análise química e datação finalmente resolveu esse grande mistério, disse Richard Bevins, coautor do estudo e professor emérito do Departamento de Geografia e Ciências da Terra da Universidade de Aberystwyth, em um comunicado de imprensa. A caça continua para determinar exatamente de onde veio a pedra do altar no nordeste da Escócia. Joshua Pollard, professor de arqueologia da Universidade de Southampton, classificou a descoberta como uma grande descoberta. Pollard não esteve envolvido na pesquisa. A ciência é boa, disse Pollard. Esta é a equipe que conseguiu obter pedras azuis menores de Stonehenge usando um conjunto de técnicas muito sofisticado. Hoje, a pedra do altar está no chão, com 2 pedras da estrutura desmoronada da grande trilitre apoiadas em cima dela. Um trilithon é um par de pedras verticais sobrepostas por uma pedra horizontal. A forma de ferro de Stonehenge inclui 5 trilithons, mas o grande trilithon está alinhado com o eixo do solstício, de modo que no solstício de inverno o Sol parece estar entre as 2 pedras. Mas os pesquisadores se perguntam se a pedra do altar já existiu e para que foi usada. Uma possibilidade é que a pedra fosse um testemunho dos mortos, e é por isso que os povos neolíticos construíram círculos de pedra como parte de seus rituais de homenagem aos ancestrais, disse Bevins. Pollard referiu-se à pedra do altar como uma espécie de anomalia, colocada naquele que deveria ser o espaço mais sagrado do monumento. Mas como exatamente a pedra do altar chegou à planície de Salisbury? Na época, a Grã-Bretanha estava coberta por florestas e outras características geográficas intransitáveis que teriam tornado o transporte da pedra por terra extremamente difícil, disseram os autores do estudo. Mas uma rota marítima poderia permitir a navegação, disse Clarke. Por mais inacreditável que possa parecer, Stonehenge é um monumento notável por si só, disse Pollard. Além disso, parece que as pedras vêm de fontes antigas daqueles que criaram Stonehenge, de alguma forma condensando as histórias das linhas históricas em um só lugar. Existem outros exemplos de animais, artefatos e pedras transportados que sugerem que mercadorias podem ter cruzado o mar durante o período neolítico, escrevem os autores do estudo. Ferramentas de pedra extraídas de outros lugares foram descobertas na Grã-Bretanha, na Irlanda e na Europa continental, incluindo uma grande pedra de moinho encontrada no condado de Dorset, onde hoje é o centro da Normandia. Há também evidências de que blocos em forma de arenito foram transportados por rios para a Grã-Bretanha e a Irlanda. Embora o objetivo da nossa nova pesquisa empírica não seja responder à questão de como chegou lá, existem obstáculos físicos óbvios ao transporte terrestre, mas é uma viagem marítima assustadora, disse Pearce. Não há dúvida de que esta fonte escocesa mostra um elevado nível de organização social nas Ilhas Britânicas durante este período. Estas descobertas terão consequências importantes para a compreensão das comunidades neolíticas, dos seus níveis de conectividade e dos seus sistemas de transporte. No entanto, os autores concordam que algumas questões sobre Stonehenge poderão nunca ser respondidas.
Sabemos porque muitos monumentos antigos foram construídos, mas o propósito de Stonehenge sempre será desconhecido, disse Clarke. E então temos que voltar às rochas. É um mistério persistente. Agradeço a todos que permaneceram até aqui e não se esqueçam de deixar o like e se inscrever em nosso canal.